Que a paz do Senhor Jesus permaneça entre nós. No capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz que dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como Maria de Magdala, ou como popularmente a chamamos, Madalena. Madalena, mito, santa, meretriz, obsidiada, apóstola, mulher, pecadora. Mas hoje eu quero falar de Madalena, ser humano, que como a fênix ressurgiu das cinzas do fogo das paixões avassaladoras para a luz dos sentimentos elevados. Madalena não é mencionada pelos evangelistas como sendo uma prostituta, mas sim uma pecadora, diferentemente de Raabe, que é conhecida como uma prostituta. Assim encontra-se no livro do profeta Josué. Talvez o estigma de prostituta seja porque desde aquela época muitos acreditam que o pecado de uma mulher só pode estar ligado ao sexo. Não podemos esquecer da discriminação e machismo judaico que reduzia a mulher a nada ou quase nada. Mas os evangelistas se referem a ela como uma pecadora. E eu vos pergunto, fora Jesus, quem neste planeta não foi ou não é pecador? O que eu observei é que na maioria das literaturas, quando se refere às mulheres que seguiram Jesus, os homens que seguiram Jesus eram os apóstolos, né? E as mulheres não. Por que seguiam? Sempre são mencionadas como obsidiadas, prostitutas, doentes, ou tinham espíritos malignos. E eu vos pergunto de novo, quem neste planeta não é doente? Quem de nós pode afirmar que nunca sofreu ou que jamais sofrerá uma influência obsessora? E o estigma milenar de prostituta, obsidiada, pecadora permanece até hoje. Nem por ela ter sido um exemplo de transformação moral ou por ela ter sido uma das corajosas mulheres que não abandonaram Jesus, ficando com ele até a hora da crucificação. Ou mesmo pelo fato dela ter sido a mensageira da ressurreição do Cristo, nada disso apagou o indelével estigma de meretriz. Mas hoje eu não quero falar da falta de compaixão humana que cruelmente se deleita em apontar os fracassos dos outros. Também não estou aqui para contestar ideias machistas, nem muito menos para discutir os motivos que Dan Brown, autor do romance O Código da Vinci, que depois virou filme, retrata Madalena como uma apóstola, mulher de Cristo que teve inclusive uma filha com ele. Mesmo porque não podemos esquecer que na tentativa de romancear históricas verídicas, a adaptação literária ou cinematográfica pretende mesmo aproveitar-se comercialmente de um público carente de cultura religiosa, que gosta de certas liberdades imaginativas do autor-produtor. E só para pensarmos um pouco, o que o Estado Civil de Jesus denegreria a grandeza dos seus ensinamentos? Absolutamente em nada, muito pelo contrário. Quem é casado sabe das dificuldades que muitas vezes passa para realizar uma simples tarefa no centro espírita. Imagina ser responsável pela tarefa de educação e renovação da humanidade terrena. O evangelista João se reporta a Madalena da seguinte forma: Maria, chamada Magdalena, da qual saíram 7 daimones, que na língua grega significa espíritos ou demônios. E aí teve um padre jesuíta, Peter Bransfield, que comparou esses 7 espíritos ou demônio aos 7 pecados capitais. E é interessante vermos essa analogia sob a luz dos ensinamentos espíritas, pois Peter fala como se o ser humano não fosse responsável por seus vícios, seus sentimentos, seus excessos. E como sempre, o homem se isenta e transfere a culpa, a responsabilidade para alguém, seja se alguém um demônio, um espírito, um obsessor. Segundo esse padre, a gula representava o demônio Beelzebu, que estimulava um desejo insaciável por comida, bebida, intoxicante, mas também estava relacionado ao egoísmo humano que quer ter sempre mais e mais, uma forma de cobiça, não se contentando com o que tem. O demônio da avareza era Mamon, que incentivava o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. A luxúria representava Asmodeus, era representada por Asmodeu,
que é um desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material, deixando o homem ficar totalmente dominado pelas paixões, pelo apego aos prazeres carnais. A ira, essa estava sob o domínio de Azazel, provavelmente um intenso e descontrolado sentimento de raiva era provocado por ele, ódio, rancor, que podia gerar sentimentos de vingança. A inveja era dirigida por Leviatã. A inveja é o desejo exagerado de posses, status, habilidade. Tudo que a outra pessoa tem e consegue. O invejoso, ele ignora tudo o que é e que possui para cobiçar o que é do próximo. A preguiça era comandada por Belphegor, que provocava aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio, à vadiagem. A soberba, também conhecida como orgulho, era regida por Lúcifer. Era o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem nenhum fundamento em fatos ou variáveis reais. A soberba, o orgulho, ficou conhecido como o pai ou a mãe de todos os vícios. E todos nós que habitamos esse planeta temos virtudes e vícios, não é verdade? Pesquisando, eu encontrei várias definições de vício, como vício é um hábito repetitivo que desagrega e acaba degenerando ou causando prejuízo ao viciado ou aos que com ele convivem. Para a Organização Mundial de Saúde, é uma doença física e psicoemocional. Para a psicologia, é um mecanismo de fuga emocional em que o homem obtém prazer e foge de sua dor. E Joana de Anjos, no livro Leis Morais, diz que vícios são os condicionamentos do passado que ficam fortemente fixados nos tecidos sutis do espírito, que ressurgem hoje como impulsos incontidos e se transformam em senhores dos que lhes padecem a injunção. Ou seja, os hábitos do passado impressos no nosso ser mais profundo, que hoje aparecem e se fortalecem por causa dos maus hábitos cultivados, pela insensatez, né? E estimulados pela permissividade social. Os vícios assumem aspecto inocente e vão se incorporando à personalidade como uma segunda natureza, terminando por dominar o ser, determinando sua conduta. E muitas vezes o que começa com uma simples inspiração de mentes perniciosas, desencarnadas ou encarnadas, se converte em doloroso intercâmbio infeliz entre encarnados e desencarnados ou em terrível subjugação. Eles possuem origem variada e complexa, mas todos os vícios, sejam morais, como a avareza, ou físico, como o cigarro, procedem da fraqueza interior, envenenando o corpo, a mente, a alma. Joana de Ângeles diz que, seja qual for a aparência que descobramos o vício em nós, não devemos lhe dar trégua, pois a mentira inocente estimulada um dia se torna calúnia bem tramada no outro. O singelo brinde para comemorar repetidas vezes faz veículo do alcoolismo. Um pequeno deslize moral aceito com naturalidade abre portas para a corrupção. E Emmanuel nos fala da luta de Madalena para vencer seus próprios vícios. Ele diz que nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência de Paulo era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Ele diz que Madalena conheceu o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolentou seu contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. E essa paralisia da alma é consequência da dependência dos vícios. Mas Madalena, ao ouvir as pregações do Evangelho, percebeu que, apesar de todo o vinho e música, toda a riqueza e alegria mundana que experimentava, sua alma não vibrava com a vida e seu coração se encontrava sedento, em desalento. Madalena, ao ouvir o Messias, ficou cheia de profunda admiração. Que novo amor era aquele que lábios tão divinos pregava aos pescadores? E depois de ouvir as pregações do Evangelho, percebeu que, apesar de
tudo que tinha, ela ficou cheia de uma profunda admiração, como nunca tinha sentido pelo ouro e pelo vinho, que, que depois de ouvi-lo, Madalena sentiu que a sua beleza escravizava muitos admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Madalena sentiu que tudo que antes lhe dava prazer agora lhe causava um tédio mortal. E ela foi conversar com Jesus e falou para ele que, apesar de tudo que tinha e desfrutava, sua vida era estéril e amargurada. Madalena disse a Jesus que tinha ouvido seu amoroso convite ao Evangelho e queria ser uma de suas ovelhas, mas ela tinha dúvidas se Deus a aceitaria. E o espírito Humberto de Campos conta que Jesus fitou enternecido, sondando as profundezas do seu coração e respondeu-lhe bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e ele te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Se assim fosse, então onde estaria o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. E Jesus continuou: Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino? Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E aí, meus irmãos, começa a longa estrada de Madalena, refazendo o doloroso percurso de suas expiações. Pois, como diz a questão 999 do Livro dos Espíritos, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas o espírito tem que expiar o seu passado. E mas ninguém se refaz de um passado de sombras da noite para o dia. E muito menos alguém consegue se libertar de hábitos arraigados sem muito esforço e determinação, sem suor e lágrimas. E esse é um assunto bem pertinente, porque muitas pessoas chegam às casas espíritas emaranhadas em hábitos nocivos e doentios e querem se libertar do dia para a noite, de preferência sem esforço. A 1000ª questão do Livro dos Espíritos diz que já desta vida nós podemos sim ir resgatando as nossas faltas, né? Mas não creais que elas são resgatadas mediante alguma privação pueril, infantil ou distribuindo esmola do que possuirdes, ou depois que morrerdes, quando mais nada precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. E após o seu encontro com Cristo, Madalena fez o esforço de abandonar tudo, não só o material, mas também suas paixões viscerais. E ela seguiu os passos de Jesus, fiel até ao fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Quem já tentou abandonar um vício sabe o quanto é angustiante, difícil. Quem duvida, faça um teste. Primeiro, pergunte a si mesmo, com toda sinceridade, qual é o meu vício dominante? É comentar a vida alheia? É comer? É fumar? Aí vem a segunda pergunta. Eu quero realmente abandoná-lo? Porque muitas vezes, mesmo sabendo que algo nos faz mal, que nos prejudica, que nos machuca, nós não queremos abandoná-lo. Até que um dia, que a dor se faz tão insuportável, chega em dia que o vício não nos proporciona nem a esperança de prazer. E por mais que o procuremos, ele só nos deixa mais vazios, mais insaciáveis. Só então tomamos a árdua decisão de abandonar o amado tirano que tanto acariciávamos. Madalena perseverou na decisão de palmilhar até o fim a árdua estrada da redenção e jamais abandonou Jesus. Ela esteve presente na crucificação e no funeral de Cristo, juntamente com Maria de Nazaré e outras mulheres. O apóstolo João nos conta
que, segundo o costume judaico, Madalena comprou certos perfumes para preparar o corpo de Jesus. E quando ela chegou na entrada do sepulcro, não encontrou o corpo e começou a chorar. E enquanto ela chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde antes estava o corpo de Jesus. Um anjo à cabeceira e outro anjo aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que estás chorando? E ela respondeu: levar embora o meu senhor, e não sei para onde o levaram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E ele disse: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? E Madalena, pensando que fosse o encarregado do horto, o jardineiro, disse: Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste para que eu possa buscá-lo. E Jesus disse: Maria. Só então ela o reconheceu e, aproximando-se, exclamou: Mestre. Jesus disse: não me toques, pois ainda não subi para o Pai. Mas vais dizer aos teus irmãos que subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Evangelho Gnóstico de Tomé, diz que Madalena tinha evidências e percepções mediúnicas. Por isso ela viu Jesus e ele pediu que ela não o tocasse, porque ele ainda não se encontrava, ele já se encontrava, aliás, tangível, né? Ele não se encontrava tangível, se encontrava em espírito. E Madalena, cheia de alegria, foi falar com os discípulos: viu o mestre? E claro que eles não acreditaram nela. E desse ponto em diante, meus irmãos, os evangelhos silenciam sobre Madalena. Muitos falam sobre o seu evangelho apócrifo, que é uma obra religiosa não reconhecida pelas autoridades canônicas, mas eu confesso para vocês que eu não consegui esse evangelho. E eu não me sinto muito segura com determinadas informações da internet, então me abstenho de falar sobre ele. Porém, tenho muita vontade de conhecê-lo. Se alguém tiver e puder me emprestar, eu devolvo rapidinho o livro. Mas se os evangelistas silenciaram sobre Madalena, os espíritos não o fizeram. Pois no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos conta que depois da gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Madalena rogou aos discípulos para segui-lo e é claro que eles se negaram. E não vamos julgá-los, pois apesar deles terem convivido com Jesus, eles eram homens nascidos e criados sob o peso de uma milenar sociedade machista. Portanto, temiam o passado de pecadora e não confiavam em Madalena. Em algumas literaturas até se fala no ciúme que muitos dos apóstolos tinham dela. Mas diferente deles, Madalena lembrou dos ensinamentos do Mestre, compreendeu a posição dos discípulos e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. E, meus irmãos, uma das maiores dificuldades de se largar o vício é justamente essa: as propostas, as solicitações, as tentações para que a eles retornemos. Mas Madalena resistiu sem recurso e sem recursos para viver, ela trabalhou pela própria manutenção. Foi forte nas horas ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos e fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com sua confiança em Jesus. Certo dia, ela foi ter com um grupo de leprosos que procuravam por Jesus e ela lhes transmitiu as palavras do Mestre, enchendo-lhes o coração de alegria e pacificando suas almas. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos e Madalena se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se apossava de sua alma. E ela passou a divulgar entre eles os ensinamentos que ouvira do Mestre Jesus, sentindo-se feliz, apesar de ter contraído a lepra. Ficava feliz, pois distribuía entre os seus companheiros de dor uma migalha de esperança. E um dia, ela resolveu voltar a Éfeso,
o que foi muito difícil, porque sua saúde já estava bastante debilitada e as feridas pustulentas da lepra agora substituíam sua antiga beleza. E chegando às portas da cidade, muito fraca e doente, foi socorrida na casa de modesta família de cristãos, onde por longos dias padeceu e debateu-se entre a vida e a morte. E um dia, no auge de suas dores, Madalena sentiu uma consoladora sensação de alívio e viu Jesus se aproximar mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. Jesus estendeu-lhe as mãos e ela se prostrou aos seus pés, exclamando, como antigamente, Mestre. E Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Essa é a história de Madalena. Uma história, até certo ponto, tão parecida com as histórias de tantos de nós, Madalenas, Marias ou Joãos, que nos perdemos nos labirintos perniciosos dos prazeres fáceis, que amolentamos a nossa vontade nos vícios nocivos e doentios. Uma história tão humana, tão nossa. A história de uma pecadora, e quem tiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Uma história que nos dá ânimo, nos dá esperança para recomeçar, para ressurgir do poço profundo dos vícios. Quem de nós não os tem, sejam físicos ou morais? Meus irmãos, mesmo que estejamos enredados neste negro e espinhoso cipoal, sempre é hora de nos libertarmos. E mesmo que tenhamos de percorrer o vale de lágrima das tentações, sobre a cruz das nossas difíceis provações, lembremos que Madalena realizou sua aspiração de paz mesmo entre dificuldades, desconfianças e humilhações. Da mesma forma que ela foi chamada por Jesus da vida mundana de vícios e pecados para a vida espiritual superior, para ser a mensageira da sublime ressurreição, nós também somos chamados por Ele para ressurgir para a luz. E é da consciência plena de quem já passou pela porta estreita, o que só se consegue mediante o sacrifício dos vícios e paixões, que Madalena nos diz. Queridos irmãos, recomecem das sombras tortuosas em que te encontras. Não estenda teu braço ao ignóbil pico, estende teu braço amigo aos cansados que morejam no carreiro das dificuldades, muitas das quais pela misericórdia divina tu desconheces. Substitui a euforia alcoólica pela imensurável alegria de ser pão e cobertor dos que carregam as pedras da fome e do frio. Deixe que o suave perfume da caridade inebrie teu ser no lugar do corrosivo ópio que entorpece teus sentidos, tua alma. É Madalena que hoje nos diz, irmão de minha alma, sai da preguiça mental que entorpece os teus centros de força e te amolenta a vontade. Detém a ira com a qual golpeias impiedosamente teu semelhante, emudece a calúnia e cala a fofoca para que não venhas a te queimar no braseiro do vício das palavras irrefletidas. Aprende que sexo é intimidade compensadora, doação recíproca. Bendita energia de criação que nunca deveria servir de aliciamento de vida, nem de comércio nerfando de luxúrias e tormentosos impulsos fugazes. Os vícios físicos e morais corrompem, denigrem, envilecem. Não procures camuflar teus vazios interiores ou anestesiar dores e insatisfações, escravizando-te à gula, ao cigarro, ao crack. Todos os vícios só te darão a primeira falsa sensação de liberdade. Depois, eles te escravizarão, te acarretando mais dores, vazios e solidão. Então procura com esforço e valor moral te libertar do vício dominador e das paixões perturbadoras que te inquietam. Procura cada dia te renovar para o bem, pelo bem que provém do eterno bem. E que Jesus continue nos abençoando.